Olá, bom dia a todos. Eu me chamo Isaac Carlos Campos e irei iniciar a apresentação do artigo Estudo da viabilidade de utilização de resíduos de construção e demolição na fabricação de tijolo, solo, cimento. O trabalho foi desenvolvido juntamente com Rafael Costa e a orientadora Kyria Neri no Centro Universitário de Anápolis Unievangélica. Devido ao aumento populacional e consequente expansão dos centros urbanos, houve uma intensificação no setor da construção civil. Como sua execução se dá basicamente por métodos artesanais, há uma geração intensa de resíduos que são descartados em larga escala. A utilização dos resíduos de construção e demolição são um exemplo de reutilização como agregados reciclados, aos quais trazem vantagens de perspectivas sociais, econômicas e ambientais. Os resíduos de construção e demolição, popularmente conhecidos como RCD, podem ser definidos como todo resíduo gerado nos processos de reforma, construção, demolição ou escavação, e a reciclagem é a melhor maneira de reutilizar os resíduos, pois além de evitar que se torne lixo poluente, contribui para a economia como oportunidade de trabalho e negócio. A pesquisa tem por objetivo determinar os teores de solo, cimento e resíduos de construção e demolição na composição do tijolo solo-cimento, atendendo às normas legais de fabricação, no qual resulte um produto resistente, econômico e ecológico, para assim promover maior propagação de sua utilização e, consequentemente, contribuir com a atenuação dos impactos ambientais causados pela indústria da construção civil. As alterações ambientais proporcionadas pelas ações humanas estão gradativamente diminuindo a qualidade e quantidade dos recursos de sobrevivência das espécies. A engenharia civil é uma indústria responsável por gerar uma série de impactos ambientais, que se originam desde a fabricação do cimento, material utilizado em larga escala no desenvolvimento de projetos, e se estendem ao vasto volume de resíduos gerados nos processos construtivos. Tornam-se necessárias movimentações que busquem solucionar as causas das poluições ambientais e modelos de produção que almejem reduzir as agressões provocadas ao ecossistema, como o caso do reaproveitamento dos resíduos gerados no desenvolvimento construtivo. O gerenciamento dos resíduos baseia-se na redução, reutilização e/ou reciclagem dos rejeitos, incluindo o planejamento, responsabilidades, práticas, procedimentos e recursos para desenvolver e executar as ações necessárias ao cumprimento das etapas previstas em programas e planos. A implementação de programas é fundamental para auxiliar na gestão dos resíduos e proporcionar uma maior propagação dos conhecimentos de posturas sustentáveis por parte dos colaboradores. A construção, baseada na utilização da terra crua, é considerada um dos métodos construtivos mais antigos utilizados no contexto da construção civil. Porém, sua regressão é estimulada similarmente à medida que se diligencia por construções designadas sustentáveis. Na constituição dos elementos pertencentes à utilização do sistema construtivo desse tipo de alvenaria, o solo é o componente que apresenta maior intensidade, devendo ser executado de forma que consuma quantidades controladas de cimento, em prol de favorecer um melhor custo-benefício do produto. O principal fator que determina a propriedade qualitativa resultante do tijolo solo-cimento comprimido é o empacotamento das partículas de grão logo após a compactação do solo. Falando um pouco agora a respeito do programa experimental, citando alguns tópicos, o objetivo do experimento foi, através de ensaios laboratoriais, contribuir com novas informações no estudo desse tipo de alvenaria, verificando as alterações de resistência à compressão conforme variação de teor de resíduos de construção e demolição presente no produto. O solo utilizado foi um solo de uso comum disponibilizado pela empresa. A areia reciclada, o RCD, também foi disponibilizado por uma empresas distintas, sendo que foi aplicado processos de peneiramento manual. O cimento utilizado, CP5 de alta resistência inicial, foram preparados 4 traços, conforme vai ser ilustrado a seguir. Para a confecção dos tijolos submetidos aos ensaios, foram realizadas substituições parciais do solo pela areia reciclada, com a finalidade de reduzir a quantidade utilizada de solo natural. Foram testadas 4 variações nas quantidades de RCD. Foram substituídas em percentagem em relação ao volume total do solo. Chegamos numa relação de
traços fabricados, nos quais utilizou-se quantidades padrões para cimento e água, sempre fazendo a proporção do quantitativo de resíduo e solo de acordo com um traço padrão de referência. Aqui algumas imagens do processo de confecção dos tijolos de solo e cimento, e aqui alguns aspectos relacionados, né, à questão dos ensaios que foram realizados. Para a realização da análise dimensional, foi utilizado um paquímetro digital para a verificação dos tijolos, os quais possuem dimensões nominais de 25 de comprimento por 12,5 de largura e 7 centímetros de espessura, né, ou altura, conforme determina as diretrizes da NBR 8492. Para cada dimensão deve ser executado pelo menos 3 aferições, conforme mostra nas imagens aí, em pontos distintos de cada face, e uma no meio do corpo de prova. Então, podemos verificar que com todas as amostras ensaiadas dos tijolos fabricados atendem às normas devido às suas alterações de dimensões não ultrapassarem, né, o valor de 1 milímetro. Aqui está a tabela no qual utilizamos, né, para a questão da análise dimensional, cada traço, né. Posteriormente, executou-se o ensaio de absorção de água, no qual utilizou-se parte correspondente aos 30% de cada amostra representativa. O índice de absorção do material é um fator que influencia diretamente o desempenho dos materiais, onde tal ensaio ele simula a execução prática do material em situações no qual é aplicado. Esse índice está diretamente ligado à porosidade do material, que é um fator que influencia significativamente na vida útil do elemento. A leitura dos resultados colhidos no ensaio da absorção de água foi prescrita pela 8492, pela NBR, e aqui demonstra que as amostras ensaiadas, elas atendem às solicitações, conforme ilustrado na tabela 4, que ela foi gerada com o auxílio da 8492, visto que a norma estipula que a média dos valores de absorção de água não podem ultrapassar a média de 20%, né? Ainda com relação aos ensaios, esse item ele demonstra o fator de resistência à compressão. Também foram embasados na NBR 8492, a qual dita os parâmetros necessários para a realização dos ensaios e estabelece que a resistência mínima individual deve-se atingir no mínimo 1,7 MPa para cada tijolo ensaiado. Os valores, né, de resistência a compressão, eles são obtidos através da divisão da carga máxima, né, de ruptura pela área da seção de trabalho, ou seja, pela área de contato da prensa. Essa norma, ela também determina, antes da ruptura, né, corpos de prova eles sejam submersos para que possa realmente a resistência ser testada de acordo com as intempéries que pode ocorrer no corpo de prova. Podemos verificar o seguinte, que na proporção de 20% do resíduo, né, seria uma proporção ideal ao intervalo estudado no seu fator resistência, principalmente quando comparado com o traço de referência primeiro, né. O custo unitário de produção foi realizado com base no levantamento dos materiais utilizados e os valores foram definidos com base nas informações fornecidas pelo fabricante, sendo que os valores apresentados são esses. Foi constatado que a substituição do agregado reciclado é interessante quando relacionado ao viés econômico, visto que o agregado reciclado é mais barato que o agregado comumente utilizado para a fabricação dos tijolos ecológicos. Podemos concluir que, então, o resíduo de construção é ecologicamente correto pelo fato de proporcionar uma destinação a um resíduo que é gerado na própria construção civil. Pode verificar também que, dependendo da proporção, até 20% em substituição ao solo, proporciona-se um aumento da resistência. Chegamos a uma proporção ideal, tende a ter uma resistência maior quando intercalado, né, com um traço de referência. Para o processo de produção, tem uma viabilidade econômica satisfatória, pelo fato de quanto mais resíduos utilizarmos, mais barato ficará a questão
do custo de produção. Aqui demonstramos as biografias utilizadas, né? E por fim demonstramos tais agradecimentos